Obrigado, Jennifer. Não, tranquilo. Então, pessoal, vamos então à última parte do curso introdutório ao QGIS, ministrado pelo professor Iporã, que a gente espera que vocês estejam gostando, que tenha sido proveitoso durante esse período. E também a gente gostaria de enfatizar agora já no início, que fiquem à vontade para colocar suas dúvidas no chat, porque agora é a oportunidade, é o último dia, então se seja uma dúvida geral ou alguma dúvida pontual ali no uso do software, fique bem à vontade, ou alguma dúvida que tiver ao longo desses 3 dias, né? E também a gente gostaria de enfatizar que amanhã a gente não tem evento, que amanhã é feriado, mas a gente tem evento na sexta, tem 3 eventos na sexta, 2 no horário do vespertino e 1 à noite. Temos o nosso sorteio também no sábado e a nossa campanha de arrecadação de recursos para a produção de sopas na ocupação Justo em São Leopoldo. Então, também gostaria de agradecer já de antemão a presença aqui do Iporã e passo a fala para ele. Obrigado, Jennifer. Valeu por terem me recebido aí. E agradeço também aos alunos aí que estão aí firmes no curso. Bueno, vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos lá. Screen. Opa, caiu no meu e-mail aqui. Bueno, vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint. Minimizar aqui a janelinha. Então, a gente estava avançando, né, no curso. Inicialmente, a gente falou uma parte teórica, né, sobre geodésia, sobre SIG, projeções, e depois sobre um pouco de análise espacial, né? A gente conversou sobre análises com visualizações, análises baseadas na localização, análise baseada na distância e análise de superfície também. E por último, a gente falou um pouco de modelagem espacial, álgebra de mapas, certo? E a gente entrou na parte prática com o QGIS, né, que é essa ferramenta de código aberto aí, que a gente está aprendendo a mexer aí. Inicialmente eu falei sobre a interface, sobre como manejar os dados, importar dados de diversos formatos, selecionar feições, exportar feições selecionadas, usar a calculadora de seleção para fazer seleções mais automatizadas. Também a calculadora de campo, que cria colunas nas tabelas de atributos e faz operações que seriam impossíveis de fazer sem o SIG, como calcular a área de polígonos, a latitude de um ponto, né, a longitude de um ponto. E aqui a parte de manejo, então a gente fez todas essas caixinhas aqui. Na aula passada ontem a gente fez a parte de visualização, né? A gente falou bastante de como visualizar a simbologia de camadas vetoriais, mas também de camadas matriciais, né? As bandas, chamadas bandas das camadas raster, né? Que a gente consegue renderizar com gradientes de cores. E aqui também a gente mostrou como é que funcionam os rótulos, como que a gente consegue entrar em funcionalidades de parametrizar a simbologia, que foi o caso que a gente fez para os pontos terem um tamanho proporcional à taxa de crescimento, algum atributo da tabela de atributos, alguma coluna da tabela. A gente também viu como salvar os estilos para poder reutilizar essa simbologia em outras camadas ou camadas parecidas e carregar o estilo, né, das camadas a partir de um arquivo de estilização de camada. E por último aqui, ontem a gente viu a parte de impressão. A gente viu que a gente consegue salvar temas que são pré-definições de camadas no QGIS, agrupar em grupos de camadas, duplicação de camadas, não tem problema duplicar quantas vezes quiser uma camada,
E a gente viu ali como é que funciona a composição de impressão, que é uma janela nova que abre, e a gente consegue ali inserir vários itens, editar os itens, incluindo mapas, né? E também configurar um mapa como enquadramento de outro mapa e criar um atlas, controlar um atlas. O atlas, então, é uma ferramenta bem eficiente para produzir muitos mapas de forma automatizada, né? Então, a gente não entrou em detalhes, foi um pouco rápido, mas a ideia era mostrar para vocês que essas ferramentas e funcionalidades existem e podem ser implementadas dependendo do problema que vocês estão envolvidos, né? E agora, por último, a gente vai falar de análise, tá? Análise é uma parte bastante extensa, assim, a gente não vai de forma alguma esgotar a parte de análise espacial, tá? Mas a gente tem aqui um roteirinho para seguir e acho que vai dar uma boa visão, uma visão panorâmica, assim, de como que é essa parte de análise. Então, aqui a primeira coisa que a gente pode ver aqui é criar e editar camadas. Isso é uma coisa que, quando a gente criou um atributo antes, a gente estava entrando em modo de edição, estava criando uma coluna nova, tá? Mas a gente pode criar e editar as camadas a geometria delas, como se a gente estivesse fazendo um desenho, né? Mas eu repito, SIG não é desenho, CAD é desenho, tá? É parecido, né? Mas não é desenho. Então, assim, é só para editar os vértices das camadas ou mesmo desenhar do zero uma camada nova, vetorizar, que a gente fala, né? A gente vai começar a vetorizar uma camada na tela. Mas isso aí não é CAD, tá, pessoal? É SIG. E aqui depois a gente vai seguir uma série de outros passos. Então vamos mudar aqui para o QGIS. Aqui está o projeto que eu tinha aberto antes, tá? Mas dessa vez a gente vai abandonar esse projeto e vai abrir um novo projeto com o segundo conjunto de dados que eu mandei no arquivo, que é um conjunto de dados 2, os dados 2, tá? Então, aqui tem os dados underline 1 e tem os dados underline 2. Então, aqui vocês podem salvar o projeto. Eu não sei se eu vou salvar aqui, eu só vou criar, então, um novo projeto, clicando num botão branco aqui. Eu vou até salvar só por via das dúvidas aqui. E agora abrir um projeto sem título, tá tudo branco aqui, né? E a gente pode aqui, em dados 2, vejam que em dados 2 tem umas camadas aqui já, certo? E eu vou trazer a camada 1, saúde POA, shapefile aqui. É só arrastar e colocar para dentro, tá? E aí que tem uns pontos aqui, pelo visto, tá? E vejam como eu trouxe essa primeira camada que eu trouxe para dentro da tela, essa camada, a gente até pode dar uma olhada como é que ela é aqui. Eu já vou dar o spoiler para vocês, são infraestruturas de saúde, tá? De Porto Alegre. Hospitais, UPAs, UBS, Unidades Básicas de Saúde. Até não foi antes da pandemia que eu pensei esses dados e hoje em dia esses dados são bem relevantes, né, em termos de saúde aí, a pandemia nos dá uma visão mais aprofundada disso. Então temos bastante pontos aqui no mapa. E vejam só, aqui a gente está, aqui embaixo aparece o sistema de referência desse dado. Como ele foi o primeiro que eu trouxe, o QGIS automaticamente converte o projeto para esse sistema, tá? Então, a gente vê aqui que ele está no sistema Sirgas UTM 22S. Esse é o sistema que ele está projetado. Então, a gente está em metros aqui. Vejam que as coordenadas aqui embaixo, ó, já não são mais em graus, elas são coordenadas de números bem grandes aqui. Isso aqui são as coordenadas em metros, tá?
do sistema plano, do fuso UTM que a gente está. Então, geralmente, se vocês olharem aqui embaixo e veem as coordenadas com números bem grandes, e não tem número negativo, é um bom indicativo de que vocês estão num sistema UTM plano, tá? Então, aqui a gente está num plano cartesiano, a gente está no plano, a gente não está no elipsoide. A gente está navegando aqui no plano, tá? Uma coisa que eu não falei antes, mas é legal de mostrar para ilustrar isso, em projeto aqui a gente... Não, desculpa, não é do projeto, é em visão, tá? Visão, a gente pode mostrar decorações no mapa, tá? Na tela do mapa. Eu cliquei em malha, a gente pode ativar uma malha aqui. E aqui eu vou colocar o intervalo de 6, aqui está 6.000, está de 6 em 6 quilômetros. Aqui está em metros isso aqui, tá? Então, vamos aplicar aqui, ó. Então, eu tenho aqui a grade em metros e a gente pode, inclusive, colocar a anotação dessa grade, tá? Então, aqui aparece as coordenadas, ó, UTM no mapa. No caso aqui, eu estou achando que está poluindo mais o mapa do que ajudando. Eu vou desabilitar aqui. Era só para mostrar para vocês que a gente pode decorar aqui a tela com mais informações, tá? Beleza. Mas tá em UTM, mas geralmente a gente faz o download dos dados, ou a gente está no Google Earth e faz os dados lá e depois quer trazer para o QGIS, isso é possível, ele não vem em metros, tá? E a gente pode querer ficar em metros, porque metros é mais conveniente para calcular várias coisas na parte de análise. Por exemplo, a gente vai fazer uma análise que é baseada na distância desses pontos. E a distância ela tem que ser em metros, não em graus, tá? É complicado fazer as contas em graus. E geralmente também nem é possível, porque existem a distância não são as mesmas, dependendo da direção. É importante, em muitos casos, ficar no fuso plano e ir para um sistema plano. Mas geralmente acontece que a nossa camada ela está no sistema de referência geográfico, né? Que ele é curvo, ele é elipsoidal. E a gente tem que reprojetar essa camada, converter para um sistema plano, no caso aqui o UTM, tá? Então eu vou abrir um novo projeto, descartar isso aqui, e vamos mostrar a segunda camada aqui, ó, que é underline saúde Poa Sirgas, tá? Essa camada, vejam aqui embaixo, no cantinho, ela está no sistema Sirgas do E2000, que é o sistema oficial do Brasil, tá? É um sistema geográfico, que é um sistema elipsoidal. Ele está em metros. Se vocês, em metros não, desculpa, ele está em graus. Aqui embaixo, ó, vejam, menos 51, menos 30. São as coordenadas em graus que o meu cursor está navegando aqui, tá? E como é que a gente faz para projetar isso num outro sistema? Tem algumas opções. A mais fácil aqui é ir aqui na camada, clicar com o botão direito e exportar, tá? A gente vai salvar as feições. E aqui, na hora de salvar ela como, a gente vai criar uma nova camada. Eu vou dar um nome aqui para ela. Eu vou salvar aqui nessa minha pasta aqui, por exemplo, saúde underline UTM, tá? UTM 22S. E aqui eu vou mudar o sistema, ó. Bem fácil. Se não achou aqui o sistema que quer, aqui no lado tem um outro botãozinho que aí a gente consegue pesquisar aqui pelo código. Mas ele já está aqui bem claro para mim, pelo menos. Se vocês não acharem, é 31982 o código, tá? E ele vai estar aqui, o sistema projetado de coordenadas, está aqui dizendo, ó, sistema projetado. Então eu escolho aqui. Então, e aí eu venho mais para baixo.
Aqui embaixo tem adicionar arquivo salvo ao mapa. Pode ser, dá um OK aqui, então. Aqui o formato também pode ser vários formatos, tá? Vamos escolher o shapefile e salvar. Tá? Então, ele trouxe aqui a camada, que é aqui uma camada em propriedades, se a gente for ver, ela está em... desculpa, aqui, ó, ele está no sistema projetado. Tá? Então, ele agora está corrigido para o sistema que a gente quer trabalhar. Geralmente, em análise em escala municipal, às vezes escala estadual, é mais adequado ir para um sistema projetado, tá? Porque a gente quer mexer com vários parâmetros que está em instâncias e trabalhar com metros é mais intuitivo do que com graus. Mas não só por isso, né? Também por outras questões técnicas, né? Por questões de escala, enfim. Então é isso. A gente consegue reprojetar a camada salvando como. Mas tem uma outra forma também de reprojetar uma camada. Ou melhor, projetar, né? Tem a caixa de ferramentas aqui de processamento. Se vocês não estão enxergando ela aqui, é em visão, é um painel, tá? Tem que habilitar aqui a caixa de ferramentas. Em visão, painéis, caixa de ferramentas. E aí, eu até não lembro onde é que fica aqui, né, nessas opções, mas a gente pode buscar aqui como reprojetar. Ó, aí aqui, então, tá aqui, ó, definir projeção, ó. Ou melhor, reprojetar camada, tá? Reprojetar camada. Então, tem a camada de entrada, esse abre um formulário aqui, ó. Esse formulário, pessoal, é as ferramentas, as rotinas. O que é uma rotina? Uma rotina é um conjunto de operações que a gente vai convocar para o QGIS fazer. É como se é um algoritmo, né? Um algoritmo. A gente chama de geoalgoritmo, né? Porque tem a ver com geoprocessamento. Então a gente vai processar os dados aqui e tem os dados de entrada. A gente vai escolher aqui o que está em graus. E a gente vai definir aqui qual é o sistema de destino que a gente quer reprojetar ela. Tá? A gente vai escolher, então, o que está em metros. Tá? Tem os parâmetros avançados aqui, a gente não precisa mexer neles aqui, tá tranquilo. E aqui a gente vai definir aqui um arquivo que a gente quer salvar. Nesse botãozinho aqui, ó, tem salvar no arquivo. Então, aqui a gente pode achar uma pasta de destino aqui para a gente. Eu tenho uma pastinha aqui que eu jogo os meus arquivos. E aí, de novo, saúde, underline UTM 22S V2, versão 2. Tá? E aqui está, então, onde vai sair o meu arquivo de destino. A gente pode desmarcar essa caixinha aqui ou deixá-la marcada se tu quer que ele traga, né, já para o QGIS a camada. Executar aqui, ó. E aí ele faz a conta, ele processa os dados e reprojeta, então, a camada. Então, já aconteceu aqui, já aconteceu, vou fechar aqui, ó. Ele está aqui, ó. Ele reprojetou a camada no sistema. Opa, não sei se deu certo aqui, não. Vamos de novo. Essa aqui, destino. Opa, eu tinha errado aqui, ó. Tem que ser esse aqui, ó. É o 22S. Eu não tinha feito certo, pessoal. Fiquei falando aqui e não fiz certo. Vamos lá. Vou botar a versão 3 agora. Tá? E aí a gente salva aqui e executa. Tá? Fechou. Executou aqui, tá aqui a nossa camada. Agora sim, ó. Projetada no sistema plano UTM que eu quero projetar a camada. Então é isso. Eventualmente vocês vão precisar reprojetar as camadas, tá? E existem essas formas de projetar as camadas para o sistema que vocês querem, tá? Então essa é a forma de projetar o arquivo
num sistema novo. Ele vai criar um arquivo novo, tá? A gente pode alterar o sistema do projeto sem... Quando a gente altera o sistema do projeto, tá? A gente não está mudando o sistema das camadas, dos arquivos das camadas, né? A gente não está alterando o dado. Vejam que, inclusive, ficou um pouco diferente, ó, o mapa. Se a gente ficar indo para o geográfico e para o plano, a camada fica mais achatado quando a gente está no geográfico, e quando a gente vai para o sistema plano, ele fica mais compridinho, assim. Então, ele tem até uma certa mudança de formato aqui. Mas a gente não está mudando o sistema de referência da camada, do arquivo da camada. Para fazer isso, só reprojetando, processando a camada e criando uma camada nova. Tá? Então, essa é uma boa introdução para falar de sistema de referência, para falar de rotinas aqui, de ferramentas de processamento, algoritmos aqui, que pegam uma camada de entrada, processam ela e tem uma camada de saída, que é o que foi processado, os dados processados. Certo? Então, de novo, eu vou criar um novo projeto aqui e vou voltar para o navegador. Vejam que eu tenho aqui a saúde POA aqui, ó, né? UTM. E também tenho já tenho aqui o gabarito, assim, digamos assim, né? O resultado que a gente desejava antes, tá? Mas agora tem uma coisa interessante. Imagina só, até eu vou criar um novo projeto aqui, vamos lá. Imagina só que a gente tem duas camadas, ou mais de mais camadas, muitas camadas. Aqui eu vou pegar a camada 2, que é ensino POA Sirgas, tá? Aqui são os pontos de Porto Alegre, que são instituições de ensino, escolas, né? E aí tem vários dados aqui. Esses dados aqui, se não me falha, eu obtive de um site chamado Observa POA, tá? É um site bem legal, que tem um monte de dados, assim. Até tá meio corrompido aqui, ó. Alguma coisa ficou meio corrompida, assim, nos dados, mas tem bastante coisa legal. Tem as notas do IDEB, enfim. Mas tem os pontos aqui, ó, e o nome da escola, ó, né? E aqui também tem o tipo da rede da escola. Enfim, tem aqui um banco de dados, ainda que está meio estranho, mas é o banco de dados das escolas de Porto Alegre. Deve incluir, inclusive, as universidades, assim, tá? Tem particular, municipal, estadual, deve ter as federais também. A ideia aqui, para mostrar para vocês, é que a gente pode ter mais de uma camada. Se tiver muitas camadas, a gente quer fazer uma operação, a mesma operação em várias camadas. Uma alternativa, em vez de ficar indo uma por uma aqui, duas até que é pouco, né? Mas imagine se fossem 5, 10 camadas, a gente pode fazer operações em lote, tá? Que são essas ferramentas aqui. A gente pode aqui eu quero reprojetar camada. A gente pode clicar com o botão direito. E, em vez de executar só uma vez, a gente pode executar um processo em lote, tá? Esse processo em lote, ele permite, ele vai abrir uma tabela aqui. Ele permite que a gente configure uma lista de operações, tá? E isso nos vai deixar o processo muito mais eficiente, principalmente se são muitas camadas, né? Então, aqui a gente pode ir adicionando no botãozinho mais aqui, ó, a gente pode adicionar as duas camadas que a gente tem aqui, escolher qual é o sistema que a gente quer reprojetar elas, e aqui a gente cria o nome dos arquivos. Aqui está em GeoPackage, tá? Eu vou mudar para Shapefile aqui. Vou botar aqui, ó, lote, saúde, underline, UTN, tá? Aqui eu vou dizer, aqui vocês vão ver no futuro, eventualmente, que vocês podem preencher isso aqui de forma bem mais eficiente, mas eu vou deixar ok aqui, ó,
E aqui eu vou só fazer uma malandragem, eu vou copiar e colar aqui esse endereço, mas eu vou mudar para ensino. Tá? Então, a gente pode executar uma lista, isso aqui podia ter muito mais, né? Mas, no caso, não tem, né? A gente não precisa, mas a gente poderia executar muitas camadas aqui. E aí eu vou dar um executar, ó, carregar, a gente pode pedir para carregar as camadas no final. Eu costumo deixar desmarcado, assim. A gente pode executar, ele executa os dois processos, ó. E poderia ser, sei lá, 10, 20 processos, e eu otimizar essas operações, tá? Então, aqui no navegador eu vou ter que achar onde que eu salvei, ó. Elas estão aqui, ó. Então, elas foram criadas. Aqui elas estão com cores muito parecidas. Eu vou mudar a cor aqui para azul. Opa, eu fiz bobagem, ó. Não, tá certo. É isso aí. Tá aqui as duas camadas processadas, tá? Que a gente executou uma operação em lote. Então, até isso aqui era mais para frente no nosso cronograma, aqui nosso roteiro, mas então já ficou adiantado aí que a gente tem essa funcionalidade aqui nas ferramentas, que é o processamento em lote, tá? Que é bastante eficiente, né? A gente consegue economizar bastante tempo. O QGIS começa a virar uma ferramenta mais automatizada, né? E menos que consome menos nosso tempo, nossa energia, ou melhor, consome a mesma quantidade, mas faz muito mais coisas, né? Então, a ideia é essa. Então, eu vou descartar aqui. Vou abrir de novo. Vamos abrir de novo a saúde, tá? E o ensino, ambos em UTM, tá? No sistema projetado. E aqui eu vou trazer a terceira camada, que são os bairros, tá? Agora a gente está enxergando alguma coisa a mais aqui, tá? Agora está vendo o município inteiro e aqui nós temos os polígonos dos bairros aqui, tá? A gente pode até, de novo, só para lembrar aqui na simbologia, desculpa, nos rótulos, a gente pode pedir para ter rótulos, né? E aqui tem as opções, eu vou deixar essa primeira aqui, que eu tenho a impressão que essa aqui é o nome do bairro. Vamos ver o que acontece. Ó, é o nome do bairro, tá? Então tem os nomes aqui dos bairros, ó. Passo das Pedras, Passo da Areia. A cor pode ser uma cor mais neutra aqui, eu vou botar um cinzinha. Aí, pronto. Vamos... Aí, beleza. Tá, e agora então a gente está bem pronto para fazer um tipo de análise chamada análise baseada em localização, tá? A análise baseada na localização, como uma boa análise de SIG, ela só é possível fazer em SIG, né? Ela não tem como fazer de outra forma, tá? Aqui no caso, por exemplo, quantas unidades de saúde existem por bairro, tá? Isso é uma pergunta que a gente pode fazer manualmente. A gente pode pegar bairro por bairro aqui, ó, bairro Tristeza. O bairro tem só uma unidade de saúde aqui. O bairro Cristal, já não sei, tem 1, 2, 3, 4, 5. A gente pode ver que fazer esse tipo de análise com base na localização é um chamado cruzamento, né? A gente está cruzando as informações umas com as outras com base na posição dela, na localização dela. É um tipo de problema que o SIG nos oferece uma saída, tá? Até o QGIS 3 aqui, eu não lembro muito bem qual é o nome aqui, vamos descobrir, que eu costumo usar o QGIS 2. Mas a ideia é que a gente vai fazer uma amostragem e quantos pontinhos tem por bairro, a cada bairro,
certo? Então, a ideia é essa. A ideia é fazer uma análise que vai jogar para a tabela de atributos dos bairros aqui, uma coluna nova, que vai nos dizer o número de unidades de saúde que tem em cada bairro. E a gente vai conseguir fazer um mapa depois e visualizar no mapa colorido, né, por bairro, quantas unidades de saúde tem. No caso, vamos considerar todas elas, né? Mas a gente poderia, enfim, sei lá, fazer um filtro aqui. É uma coisa que a gente pode fazer, né? A gente pode vir aqui em Saúde Poa com a ferramenta de seleção aqui, ó, essa calculadora. Isso é uma ideia legal. A gente pode simplesmente amostrar aqui, ó, a classe dela. Então, a gente pode ver que a gente tem SAMU, consultório, UBS, hospital. Vamos pegar o UBS, tá? Então, vamos ver assim, a classe aqui igual UBS, né? Unidade Básica de Saúde. Vamos selecionar, a gente selecionou elas aqui. Ó. Então, a gente tem elas aqui selecionadas. E aí eu vou vir aqui, ó, lembrem, a gente pode agora salvar, exportar, salvar feições selecionadas, certo? Então a gente vem aqui e vamos salvar, eu vou salvar nessa minha pasta aqui, as UBSs POA_UTM. Tá? E aí vamos dar um OK aqui. Veja, eu fiz um filtro, ó. Lembra que a gente aprendeu isso lá na primeira aula. Selecionar e filtrar as camadas. Depois a gente exporta ela, né? Então a gente consegue, aqui eu vou mudar, botar preto, tá? Vai ficar mais realçado. Aqui eu selecionei só as unidades básicas de saúde. São poucas, né? Tem bairros que tem bastante, ó. A maioria dos bairros tem só uma, mas a gente pode fazer essa contagem agora. Então, tem uma ferramenta, vamos ver se eu lembro aqui qual que é unir atributos pela localização. Se não me falha, essa é a ferramenta, tá? Tá? Tem um símbolo de soma aqui, de somatório. Se não me falha, essa é a ferramenta, tá? A gente vai, então, a camada de entrada vai ser as UBSs, a camada de união é os bairros, tá? Se não me falha, essa é a ordem. E a gente vai ver onde elas se intersectam, tá? Tem uma geometria aqui. E aqui a gente vai dizer quais campos que a gente quer sumarizar, que é, no caso... Não, pessoal, desculpa. Acho que eu tenho a impressão que é o contrário. Os bairros são em cima e a camada de união é a UBS, tá? E a gente, então, aqui a gente consegue ver que a gente quer unir a classe aqui, tá? Unir as classes. Vamos voltar aqui. E a gente quer aqui escolher, tem várias estatísticas aqui, ó. Mas a classe é um atributo qualitativo, né? Não tem média da classe. A gente pode só escolher a contagem, tá? Então a gente vai escolher a contagem, que é só uma. E a gente pode deixar em branco aqui essa caixinha, tá? Que é, se marcar essa caixinha, ele vai jogar fora o bairro que não tem nenhuma, tá? E aqui eu espero ter feito certo aqui, vamos ver. Salvar no arquivo, vamos pegar aqui bairros com contagem UBS, tá? E vamos ver se vai dar certo. Então essa é a operação que executa. Aqui deu um aviso ali, mas é para ter funcionado. Vamos ver aqui a tabela de atributos. Ó, ele contou, ó, ele criou uma contagem aqui, ó, daquele campo. Teve bairros que não tem nada, que aqui, ó, esse bairro aqui, por exemplo, ó, não tem nenhuma UBS nesse bairro, então ficou vazio ali,
tá? Então, agora a gente consegue, lá na simbologia aqui, a gente consegue graduar a simbologia com base nessa contagem. A gente consegue aqui, eu vou escolher uma rampa de cor mais interessante aqui. Acho que essa aqui tá legal. Opa, vou botar a contagem igual, intervalo igual. Tá, e vou... eu vou deixar essa aqui. Tá, eu vou botar um outro gradiente aqui. Esse aqui tem outras cores aqui, ó, tá, pessoal? Tem um atalho aqui, ó. Todas as cores, ó. Dá para escolher várias cores aqui. Então, vou pegar um que vai do vermelho até o verde. O verde é bom, né? Vermelho tá ruim. Então, eu vou classificar, ó. E aí a gente consegue, então, ver, olha só, os bairros que têm pouca unidade de saúde e os bairros que têm bastante, né? E isso faz sentido de acordo com o mapa, né? E tem bairros que não tem nada, né? Então, na verdade, os bairros que tem nada deviam estar com uma cor pior ainda. Então, a gente pode até adicionar aqui uma cor aqui, uma opção que é um valor de null aqui, 0. Vamos ver como é que fica. Não, né? Não ficou. Isso aqui vai ter que ser por um método de por regras aqui, tá? Se a gente colocar por regra, a gente pode adicionar uma regra aqui e dizer que o filtro, o rótulo, é a classe igual a null, tá? Null é nulo, não tem nada, ok? Então dá ok. E aí isso aqui pode ser um vermelho mais forte ainda, né? Então é uma forma de graduar de forma mais intensa ainda os bairros que não têm nenhuma unidade de saúde. E não deu certo, né? Não funcionou aqui. Vamos descobrir por quê. Bom, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês era justamente aqui, ó. Acho que agora vai dar certo. Não está dando certo. Bom, pessoal, eu vou dar uma conferida depois e enviar o e-mail para vocês quando eu for enviar o certificado. Eu faço um comentário sobre isso aqui. Mas a ideia era mostrar para vocês que a gente consegue cruzar as informações, tá? E avaliar, então, onde que os dados aqui eles se cruzam. Aqui a gente fez uma contagem com base nos bairros, tá? Então é isso, é uma análise baseada na localização que se não fosse com SIG não teria como a gente fazer, a não ser que a gente tivesse numa tabela o nome do bairro, e aí no Excel lá a gente consegue fazer uma análise numa ferramenta de planilha, mas o SIG ele é bem mais poderoso, porque ele tem essa parte de posicionamento geográfico, que é bem mais eficiente. Tá? Então, a ideia era essa da análise de localização. Fiquei chateado que aqui a parte com null não deu certo. Uma opção, tá, para consertar esse problema aqui é simplesmente a gente fazer uma edição nessa coluna para preencher com zeros onde não tem nada. E a gente pode entrar em modo de edição para fazer isso. O modo de edição tem a ver com esse lapisinho amarelo aqui, ó. Esse lapisinho amarelo é o modo de edição que quando a gente aperta nele, a gente começa a editar a camada inteira, tá? A gente pode editar a tabela como se fosse uma planilha aqui, tá? E a gente vem aqui e salva essa edição, certo? Então a gente consegue ir, só que em vez de ir um por um, tem como fazer de forma automatizada, tá?
a gente pode entrar no modo daquela calculadora de campo. Em vez de criar um novo campo, a gente pode atualizar um campo existente, tá? E aí, então, uma forma de atualizar um campo existente é escolher o campo aqui, tá? Ah, desculpa, pessoal. Vou cancelar aqui. Primeiro, a gente vai selecionar todos que são vazios, tá? Isso aqui tem a ferramenta a calculadora de seleção, tá? Então, a gente pode aqui dizer para selecionar aqueles que são vazios. Vamos ver se vai funcionar. Que estranho, não está funcionando. Vamos ver se vai funcionar agora. Não. Será que tem que ser... Bom, pessoal, no QGIS 2 funciona desse jeito. Talvez, se for assim, ou se for assim... Bom, eu vou ter que dar uma checada nisso. Mas então eu vou fazer um outro método aqui, menor que zero, tá? Vamos selecionar. Também não. Bom, pessoal, eu estou aqui em dúvida em relação a isso. Mas eu vou checar com vocês depois e vou informar como é que a gente lida com esses valores que não tem nada no QGIS 3, porque no QGIS 2 isso nunca foi um problema, tá? Eu não estou acostumado com o QGIS 3 tanto assim. Mas é isso, a ideia é essa, a ideia é que a gente consegue editar a camada e editar não só a tabela de atributos, mas como a gente vai ver agora, a gente consegue editar os vértices das camadas, tá? Isso aqui não é uma boa prática a se fazer, porque geralmente os dados eles devem ser preservados. Mas se vocês estão criando dados, tá? É possível editar o vértice das camadas, editar a geometria, tá? E se a gente selecionar uma camada e entrar em modo de edição, tá? A gente pode entrar na parte de ferramenta de vértice aqui. E a gente consegue editar os vértices. Opa! Editar os... Ó, só tem os vérticezinhos aqui. Eu vou para uma camada que não é vermelha. Essa aqui, tá? A gente consegue... o que está acontecendo? Ah, tá. Tava desligado. Aqui, ó. A gente consegue editar, ó, os vértices da camada, tá? Isso aqui é recomendável para fazer em camadas novas, né? Que vocês são os autores, né? Não as camadas originais que vocês baixaram de algum órgão oficial. Então, a ideia é que vocês podem eventualmente criar camadas. Aqui eu vou descartar as mudanças. A ideia é que vocês podem editar as camadas com base nos vértices ali, né? Uma forma também, não só editar uma camada, mas criar uma camada do zero, tá? Como é que a gente faz isso? Tem esse botão aqui, ó, nova camada de shapefile, tá? Essa camada aqui a gente vai ter que dizer qual que é o nome dela, onde que ela vai estar salva. Vou botar aqui numa pasta nova camada. Beleza. Aqui a codificação, geralmente essa é uma boa codificação. O system também é uma outra boa codificação. Isso vai depender de como que são os caracteres que vocês estão usando e também do sistema operacional. E o tipo de geometria, tá? Vamos criar uma camada de polígono, tá? Shapefile, polígono, e vamos colocar ela no sistema projetado. Aqui a gente pode adicionar campos na tabela de atributos. Vamos deixar sem nenhum campo, tá ok assim. Então ela foi criada, mas ela é uma camada que ela é uma camada vazia, ela não tem nada. Mas a gente pode editar ela com aquele lápisinho amarelo, tá? E aqui tem um botão que
antes ele tá apagado aqui, ó, mas quando a gente entra no modo edição, ele acaba ficando visível, colorido aqui, que é um botão para adicionar polígono. Então, aqui que o QGIS começa a lembrar um software de CAD, né? Porque a gente está desenhando aqui, vetorizando polígonos. Aqui eu vou dar um número de 1 para ele. Então, a gente começa a editar a camada. Uma coisa legal dessas edições de camada são as opções de aderência, tá? Que, se não me falha, no QGIS 2, opções, digitalização, aderência, tá? Aqui em opções de digitalização, tem as aderências, que é quando a gente está desenhando lá na tela, e aí o nosso cursor ele gruda no vértice ou no segmento. Eu vou deixar no vértice aqui, tá? E aqui tem um raio de busca. Eu vou deixar como está aqui e dar um OK. Quando a gente entrar em modo de... Aqui tá dando uma travadinha aqui, vamos ver. Foi. Opa. Quando a gente entra em modo de edição, eu vou adicionar um polígono novo. Vejam que opa. Ele acaba fazendo uma aderência. Só que ficou ruim essa aderência. Vamos mudar aqui. Vamos lá nas configurações, de novo. Vamos colocar em unidades do mapa, tá? E colocar aqui, vai ser em metros, eu vou botar 1000 metros, no caso vai ser 1 quilômetro. Tá bem grande essa aderência aqui, tá bom? Vértice, no vértice, ok. Então ele vai dar uma travadinha aqui, vamos lá. Agora sim. Ué, ele não está aderindo. Pessoal, que pena, é que eu estou muito acostumado com o QGIS 2 e o QGIS 3 não está colaborando muito. Eu devo estar perdendo algum detalhe, mas eu vou informar vocês no e-mail com isso sendo detalhado como que faz as aderências na hora de vetorizar, tá bom? Então, não se preocupem que eu vou entrar com essas informações aí. O QGIS 3 eles mudaram algumas coisas e isso não está tão claro para mim, pelo menos agora. Mas beleza, acho que a ideia era essa, a ideia era mostrar que a gente consegue criar uma camada nova do zero e vetorizar ela na tela, tá? A ideia era mostrar isso. Vamos voltar para o nosso roteiro aqui. Que a gente já falou de reprojetar a camada, criar e editar as camadas, tá? A gente já fez uma análise baseada em localização. Agora são 6 horas, então a gente vai agora seguir nesse roteiro aqui, nos outros tipos de análise, tá? E agora, na minha opinião, é que começa a ficar bem mais divertido, assim, né? Vamos fazer, então, uma análise baseada em distância. Tá? A análise baseada em distância é um outro tipo de análise. Só uma pausa, então, já que são 6 horas, alguém tem uma pergunta, uma dúvida aí? Pessoal da organização? Tá me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo. É que às vezes dá uma travada aqui, daí eu não sei. Mas, a princípio, não tem nenhum questionamento. Tá bom, beleza.
Uhum. Bueno, então, seguindo aqui, a ideia aqui, então, agora é a análise baseada em distância. Esse é um tipo de análise também que só é possível com o SIG. A análise baseada na localização até tem como, numa planilha, a gente ter uma informação ali do bairro, por exemplo, e agregar, né, por bairros, né, e fazer a contagem, por exemplo, das unidades de saúde por bairros, desde que a gente tenha o nome do bairro de cada unidade. A gente poderia fazer um filtro na planilha e contar quantas tem por bairro. Mas a análise baseada em distância, ela só é possível mesmo com o SIG. Tá? A análise baseada em distância existem várias formas, tá? Mas uma forma bastante assim clássica, que é uma boa introdução, é as dilatações, né, que seriam zonas de amortecimento, um amortecimento em volta de um ponto, ou de uma linha, ou de um polígono. Se vocês lembram, o código, aqui o pessoal, pelo menos, é da engenharia ambiental, né? Eu também sou engenheiro ambiental. A gente fala muito das áreas de preservação permanente, né? E tem o Código Florestal que estabelece distâncias para definir essas áreas, por exemplo, né? Temos os pontos das nascentes, aí tem 50 metros de distância, de raio, em volta da nascente, que tem que ser na verdade, por lei, uma área de preservação permanente. Os cursos d'água também têm essa mesma previsão de distância. Aqui, no caso, é um exemplo geral, porque nem sempre o público do curso que eu ministro é engenharia ambiental, né? Então, eu estou dando um exemplo bem, assim, didático, que são exemplos aqui, no caso de questões mais urbanas, né? Porque aí fica bem mais nítido na cabeça de qualquer aluno, né? Porque todo mundo sabe o que é um hospital, uma escola, enfim. Então, a ideia é mostrar que a gente pode criar essas dilatações, essas zonas tamponantes, esses amortecimentos em volta de pontos ou de polígonos, né, ou de linhas. A gente vai fazer de pontos, tá? Vamos supor que a gente queira, por exemplo, descobrir quais são as zonas aqui da cidade que estão a menos de 2 quilômetros de uma unidade básica de saúde. Tá? Isso pode ser um critério, por exemplo, para um projeto de habitação social, né? Um projeto popular, porque uma crítica muito grande que se faz à habitação popular no Brasil é que elas vão parar onde não tem nenhum tipo de serviço de cidadania, né? Um serviço da cidade disponível em terrenos que não tem nem escola perto, né? Fazem um loteamento popular longe de tudo, no meio do nada. Então, uma política, na minha opinião, né, essa é a minha opinião, uma política de habitação popular vai tentar alocar, né, os investimentos em lugares que já existem infraestrutura, né, da cidade. Uma opção é cruzar, por exemplo, as escolas com as unidades de saúde. Vamos fazer um filtro aqui, por exemplo. As escolas, elas têm, aqui também elas têm uma classe que ela nos diz se ela é particular, municipal, né? E pena que esse banco de dados não está tão bom assim, mas ele poderia ter também se a escola é uma creche, se ela é é aqui, ó, ensino fundamental, ó, é a creche e ensino fundamental. A gente pode ver as creches aqui, ó, onde a creche é C, é porque é uma creche, tá? Então vamos selecionar só as creches. A gente pode vir aqui com a calculadora de seleção e pedir para ele selecionar as creches. Creche igual, aí com aspas simples, C maiúsculo, tá? Selecionar todas. Ó, selecionou.
todas essas pontinhos amarelos aqui, 630, são creches, tá? De acordo com o nosso banco de dados. A gente pode vir aqui salvar, exportar, então, só as feições selecionadas. Então, aqui eu vou botar creches, UTM, pô. E vou adicionar aqui o arquivo. Tá? Ó, salvei, eu tenho as creches de Porto Alegre agora. Tá? Então, as creches e as UBSs, ó, elas são um bom critério para a gente ver quais são as zonas que estão próximas desse tipo de infraestrutura. As creches pode ser um critério, sei lá, vamos pensar aí, 500 metros para a pessoa ir a pé, né? E a UBS, 2 quilômetros para a pessoa ir a pé ou de ônibus, mas não ser muito longe. Então, a gente vai criar zonas tamponantes em volta desses pontos. E depois a gente vai cortar um com o outro. Então, é um tipo de análise que é um fluxograma, né? Tem que visualizar o fluxograma. A gente vai primeiro criar as zonas tamponantes e depois a gente vai ver a interseção delas, tá? Vamos começar primeiro, então, com as UBS, tá? As UBS estão mais esparsas aqui. Vamos estabelecer um critério de 2.000 metros, não é 2 quilômetros. Aqui é buffer. Tá? Em português, aqui está amortecedor. Tá? É uma zona de amortecimento em volta do caso aqui, a gente vai escolher UBS. Tá? A distância, vamos estabelecer 2 quilômetros, que são 2.000 metros. Tá? Eu botei 20.000 metros, vamos botar 2.000 metros. Tá? Aqui, isso aqui dá para deixar igual, tá? É um parâmetro de como ele vai criar o polígono. E aqui tem uma parte interessante, que é dissolver o resultado, tá? Se vocês não dissolverem o resultado, cada UBS vai ter uma zona tamponante em volta, como se fosse um polígono independente. Na hora de dissolver o resultado, ele vai mesclar as zonas. Eu vou colocar para dissolver o resultado, certo? E aí eu vou salvar no arquivo aqui. Vou botar aqui, ó, UBS, underline, buffer, com 2 Fs, e aqui 2.000 metros, tá? Sem nenhum acento aqui. E vou executar. Olha que legal. Ele criou, então, ó, essas zonas tamponantes aqui. Eu até achei agora, olhando 2.000 metros, muito. Vamos fazer com 1.000 metros só. Vamos fazer de novo aqui, vamos lá. UBS, boa, distância 1.000 metros, 1 quilômetro, né? E salvar aqui um novo arquivo. E aí eu vou editar para ficar 1.000 metros aqui no nome. Isso aqui é só o nome, né? Do arquivo. Foi. Ah, eu não pedi para dissolver, ó. Aqui eu não dissolvi o resultado, então ele ficou separado, ó. Ele não mesclou o resultado. Vamos ter que fazer de novo. Faz parte. Aqui, UBS, 1.000. Eu vou pedir para dissolver o resultado. E aí vamos salvar no arquivo aqui. Eu vou colocar V2 aqui. Versão 2. Executável. Tá, agora sim. Ó, aí ele dissolveu o resultado. Então ele criou essa zona tamponante em volta, dissolvendo o resultado. Então a gente tem essas zonas em que quem está dentro dessa zona aqui está pelo menos a 1.000 metros de uma UBS. Tá? Mas eu não quero só saber a UBS, eu também quero saber as creches. Tá? Aqui a creche eu vou colocar um limiar de 300 metros, 200 metros, tá? Porque está bem denso aqui. Vamos lá. Aqui é creche. A distância eu vou colocar 200 metros. Dissolver o resultado. E aí eu vou salvar num arquivo que eu vou dizer creches. Line UTM. Não, desculpa. Buffer 200 metros. Certo? Executar. Ó, ficou bem mais
fino, assim, né, a resolução, ó, das zonas das creches. Aqui tem uma densidade de creche maior, aqui está mais esparso, né? Então, a gente consegue ver que tem creche, ó, que não está no raio da UBS. Então, a gente consegue ver que tem lugares que a creche está muito longe de uma UBS, né? O contrário não acontece, né? Geralmente não acontece. Mas a gente tem, então, esse tipo de análise sendo possível fazer. Mas eu falei antes que a gente iria cortar, né? A gente ia ver a interseção delas. Então, tem uma opção aqui, e aí por isso que é importante que eles estejam no mesmo sistema de referência geográfica, tá? Para as camadas conseguirem fazer as operações entre elas, que é o famoso clipe aqui, tá? O clipe, ele corta, recortar aqui, ó. Ele usa uma camada para cortar a outra. Eu vou usar a camada das UBS, o buffer de 1 km, tá? A versão 2 que eu fiz aqui, e vou cortar as creches, tá? Então eu vou fazer como se fosse um recorte, né? Uma interseção. Eu vou colocar clipe, creches, não, UBS versus creche. Deu certo aqui, ó, ele deu um aviso aqui, mas está tudo bem. Então ele criou aqui, ó, essas aqui são as zonas, ó, em que a gente pode pensar em alocar os nossos esforços para habitação popular, por exemplo, que está a distância das UBSs e a distância das creches, né? Tem lugares que tá muito longe das UBSs e ficaram de fora, né? Então, isso aqui é uma análise baseada em distância, tá? E no caso a gente usou dois pontos, mas poderia incluir outros critérios aqui, poderia incluir as avenidas principais, parada de ônibus, farmácia, enfim, diversos outros serviços assim para criar um critério. E veja que a gente estabeleceu limiares de distância que podem ser discutíveis, né? A gente escolheu 200 metros e 1 quilômetro, mas foi meio que da cartola, assim, que a gente tira esses valores. A gente pode discutir isso, pode ser algo pensado em grupo, né? Algo mais participativo, enfim. Esses limiares são parâmetros, no caso da análise, né? Então, a gente pode... lembra que a gente faz o processo em lote? A gente pode fazer aqui no o amortecimento um processo em lote para vários limiares aqui e ter vários limiares possíveis, né? Então a gente não vou fazer agora para também não consumir tanto tempo. A gente já viu o processo em lote, mas a gente poderia fazer vários processos em lotes aqui para criar vários limiares de distância e depois ver como é que fica. Então a gente fez só uma possibilidade, né? Mas a gente nada impede de fazer outras possibilidades. E a gente vê que tem um padrão interessante na cidade. A gente tem uns agrupamentos assim mais afastados, ó, basicamente pautados pela presença de uma UBS, né, da unidade básica de saúde. Mas se a gente tivesse outros critérios envolvidos, né, aí a gente teria talvez mais complexidade assim, na nossa análise. Beleza. Voltando aqui para o nosso roteiro, então a gente fez essa análise baseada em distância, certo? Que só é possível em SIG, não tem como não fazer ela no ambiente SIG, porque só o SIG tem essa capacidade de calcular as distâncias de pontos ou de polígonos de forma automatizada, né? Então, é uma grande vantagem do SIG. Bom, aqui então no nosso roteiro aqui,
tem uma outra análise que a gente vai fazer, é a análise de superfície, tá? A análise de superfície é uma análise que tem a ver com camadas que não são vetoriais, são camadas matriciais, tá? São os rasters. Aqui nos dados que eu enviei para o curso, na pasta dados underline 2, tem a camada 04, que é mde.poa.tif. Tá? MDE é Modelo Digital de Elevação, é a sigla. E aqui vamos adicionar ela no QGIS pelo método mais rápido aqui possível. Olha só. Ela aparece uma imagem, ó, em que a gente consegue, se der um zoom nela, a gente consegue enxergar os pixels dela, tá? E com esse inspetor aqui, nosso izinho, é possível amostrar os pixels. A camada tem que estar selecionada, né? E a gente consegue ver qual é, no caso aqui, a elevação, a cota do terreno, tá? Esse dado aqui, por exemplo, foi obtido pela NASA, tá? É um dado do modelo digital de elevação que tem no mundo inteiro, e eu fiz um recorte para a região de Porto Alegre aqui. Essa parte plana aqui é o Lago Guaíba, né? Tá com 0, elevação 0. É que temos uns morros aqui também. Esse vale aqui é o Vale do Arroio Dilúvio, né? Então aqui temos o Vale do Rio Gravataí também. Então é possível ver algumas coisas. A gente tem o dado que é para extensões maiores, aqui do Rio dos Sinos, que aí é onde vocês estão mais, conhecem mais, né, na Unicinos aí. Mas aqui, no caso, é Porto Alegre, um recorte. E, bom, a gente pode também estilizar essa camada, né, para ter mais, entender melhor como é que ela funciona. Vamos colocar em vez de uma escala de cinza, uma escala de falsa cor, talvez ajude a gente a interpretar melhor o terreno, com mais tons de cor, né? Um tom de cor que eu gosto para terreno, ele é esse BRBG aqui. E eu costumo inverter, tá? Então ele vai de um verde até um marrom. Aqui, no mínimo, é menos 5. Algum pixel é menos 5. É meio estranho isso, né? Mas deve ser algum pixel que tem algum problema, algum erro. Vou colocar 0 aqui, tá? E vamos aplicar. Olha só, então a gente consegue visualizar melhor o terreno aqui. A gente pode, inclusive, melhorar esse limiar máximo aqui para um limiar um pouco mais baixo. Colocar 200 metros aqui. E aí a gente consegue realçar as partes mais baixas aqui. Mas a gente acabou omitindo as partes altas, né? Então é um jogo aqui, né? Para poder visualizar melhor a camada. Vejam que tem um certo ruído aqui, né? Nessa parte mais plana, que tem a ver com o radar que captou essa imagem, tá? Isso é uma imagem de elevação obtida por radar. Não é uma elevação topográfica. Ela é uma elevação medida por radar. Então, ela pega o topo da superfície, o que inclui, por exemplo, alguns prédios. Tá? Então, ele não é o nível do chão necessariamente. Inclusive, aqui ó, dá para ver a ponte. Dá para ver se vocês conhecem essa parte aqui do delta do Jacuí. Dá para perceber que aqui tem a ponte. Ó. Bom, mas como é que a gente analisa essa superfície? Né? Um outro detalhe, ó, vejam que esse quadrado aqui ó, não é uma elevação estranha no terreno. Isso aqui é um talhão de mata de eucalipto que aparece no radar, ó, porque está numa região muito plana. Então ele acaba aparecendo. A mesma coisa aqui, possivelmente. Tá? Então é uma elevação baseada no topo da superfície. Bom, mas como é que a gente analisa ela? Né? Existem várias formas de analisar
as superfícies, né, as imagens. E eu não vou discutir todas elas, né? Tem muitas aplicações que eu trabalho pessoalmente, tem a ver com hidrologia, né? Mas é um outro curso, né? Não vou entrar nesse detalhamento aqui. Mas a ideia é mostrar que a gente pode processar essa imagem e obter outras imagens que trazem uma análise, né, dessa imagem que a gente está enxergando aqui. Uma delas, que é bem legal, é o sombreamento do terreno. Então, o QGIS ele tem uma ferramenta que permite que a gente simule o sol iluminando a superfície. E ela vai trazer um sombreamento falso, né? Não é um sombreamento real, porque o sol ele viaja no céu, né? A Terra gira, né? E aí as sombras elas se mexem. Mas a gente pode simular uma iluminação do terreno. Aqui então a gente pode escrever sombreamento. E aí, então aqui tem a análise de dados raster, GDAL, análise de dados raster, sombreamento, tá? E aí vem um formulário aqui, e o formulário ele pede uma camada de entrada, e a camada tem que ser raster. A banda de entrada, no caso, só tem uma banda, mas poderia ter mais bandas. Aqui um fator de exagero vertical, para dar uma realçada na sombra. O fator 1, ele é a sombra, digamos assim, mais verossímil. A gente poderia aumentar para 2, para 3. Eu vou deixar 1 aqui, tá? A escala, o azimuth de insolação, tá? Que é o ângulo de onde que vem o sol, e a altitude de insolação, que é o ângulo que o sol está em relação à superfície. Então, tem dois ângulos aqui, tá? Aqui eu vou pedir para computar as bordas, que é uma opção então, também. E aqui tem uns outros parâmetros que eu vou deixar em branco, tá? E aqui tem um parâmetro avançado que também a gente pode deixar em branco. E aqui a gente salva num arquivo, certo? Então, aqui eu vou salvar como sombra. E vou mandar rodar, executar. E olha só que legal, ele acaba produzindo uma imagem que ela mostra o sombreamento da superfície. A gente pode ficar mudando aqueles parâmetros de ângulos e ver diferentes sombras do terreno conforme o ângulo do sol, o ângulo e a altitude do sol. Então, é uma maneira de fazer uma análise, aqui no caso é uma análise de interpretação visual, né? A gente consegue visualizar melhor o terreno. Uma coisa que eu gosto bastante, uma dica, é sobrepor as duas camadas, tá? E aqui nas propriedades da sombra, a gente configura aqui a transparência, uma aba transparência, e deixa ela mais transparente aqui. E vejam o que acontece, ó. A gente consegue sombrear o terreno com essa transparência, assim. Então, fica bem bacana, né, a visualização no mapa. E os mapas que vocês forem fazer vão ter um destaque maior aí, né, na hora de interpretação visual. As pessoas vão gostar de ver o mapa de vocês, porque vai ter esse sombreamento do terreno. Então, isso é uma análisezinha, uma análise simples de fazer, né, que é mais visual, não é tão quantitativa, mas ela é bem interessante. Bem importante também na hora de interpretação visual. Se desmarcar, ó, ele fica mais estourado, né, um pixel. Não realça tanto. Bom, esse é análise de sombreamento, tá? Mas a gente tem outros tipos de análise com esses MDEs aqui, que são os modelos digitais de elevação. Muitas análises, na verdade. Uma outra análise da superfície é a declividade. A declividade é
uma forma que ela analisa a vizinhança do pixel. Ele acha um pixel aqui, ó, e olha em volta dele. E a gente consegue calcular para cada pixel se ele está num lugar muito inclinado ou pouco inclinado. Por exemplo, aqui no meio do Guaíba, o pixel está num lugar muito plano, né? Agora, na beirada desse morro aqui, no Morro da Ponta Grossa, no caso, vai ter uma declividade bem grande. A declividade do terreno é ela é em ângulos, geralmente um ângulo em graus, mas pode ser também em um fator unidimensional também. Ela é crucial, por exemplo, para a detecção de áreas mais instáveis do terreno. E no Código Florestal existe uma delimitação de APP, se não me falha, de área de preservação permanente para áreas muito declivosas, tá? Eu já estou meio longe dessas leis ultimamente, mas ela, se não me falha, tem sim um artigo da lei que estabelece APP para áreas declivosas. Então, tem um algoritmo chamado declividade, né? Declive, ó, aí vamos aqui, GDAL, análise de dados raster, declive, tá? E é parecido com o sombreamento, tá? A gente entra com a camada do modelo digital de elevação. Aqui, no caso, a gente deixa essa razão. Aqui a gente pode, em vez de pedir para ser em porcentagem, em vez de graus, mas vamos deixar em graus. Computar as bordas, eu costumo computar as bordas, eu prefiro. E aqui a gente vai salvar, então, num arquivo. Aqui, em vez de sombra, eu vou chamar como declive. Tá? E vamos executar. Então, olha só que legal. Ficou agora um mapa bem diferente, né, do terreno, porque ele mostra lugares em que são muito declivosos aqui. Quanto mais claro, mais inclinado é o terreno. E lugares aqui que está completamente preto é onde é praticamente plano, né? Então a gente tem uma visão bem diferente do que a gente estava enxergando antes. A gente consegue realçar aspectos do terreno que não eram evidentes. E uma coisa legal de ver é que, por exemplo, aqui no topo de um morro aqui, ó, isso aqui é um morro, ó, é um baita de um morro aqui. No topo dele é plano, né? Nos topos aqui, mas nas vertentes é inclinado. Né? Também uma coisa legal de fazer é criar uma rampa de cores aqui nova, uma simbologia para essa camada, falsa cor. E aqui, sei lá, coloca uma simbologia que denota mais esse aspecto relevante aqui. Eu escolhi uma rampa de cores mais marcante, assim, para denotar bem as áreas mais inclinadas do terreno. Tá? Então, essa é a análise da superfície, né? É só uma demonstração, né? Uma amostra grátis das possibilidades de análise de superfície com camadas raster. Né? No meu blog, mapasabertos.com, eu tenho feito muitos posts em relação a isso, assim, porque é uma área que eu estou trabalhando na minha pesquisa. É uma área bem legal, essa parte de análise raster. É bem mais simples, na minha opinião, do que análise vetorial, com camadas vetoriais. Beleza. Seguindo, então, adiante, agora são 6h30, tá tranquilo. A gente falou dos tipos de análise, né? Eu me embananei um pouco ali atrás com uns detalhes técnicos aqui do QGIS para fazer uma simbologia ali com aqueles campos que
estavam vazios, né? E a opção de aderência, isso aí eu vou ter que dar uma checada. Mas, tirando isso, a gente olhou a análise baseada na localização, que é uma possibilidade de amostragem, né, com zonas, com polígonos, um cruza com o outro. E a gente fez a contagem, no caso das UBSs por bairros, né? A gente poderia ter pego outras estatísticas quantitativas, mas não era o caso, porque o nosso dado não era quantitativo, mas poderia ter sido. A gente fez análise baseada na distância, fazendo uma análise de zonas de amortecimento em volta de pontos, mas que também poderiam ser linhas ou polígonos, né? Cortou elas para ver a interseção delas. A gente olhou essa parte de análise de superfície, a declividade do terreno, o sombreamento do terreno são aspectos importantes do modelo digital de elevação. Existem outros tipos de dados, né, no formato raster, né, imagens de satélite, essa parte toda de sensoramento remoto. Então, é uma área muito rica, assim, de análises de superfície, processamento de imagens, né? Então, tem toda uma área construída em cima só disso, assim. E agora a gente vai falar rapidamente, sem entrar em grandes detalhes, mas a ideia, como sempre aqui, é mostrar que existe e abrir fazer, digamos assim, abrir esse caminho na direção para vocês, é a modelagem de mapas, tá? Uma modelagem de álgebra de mapas, tá? Então, e vou falar de imagens booleanas, nome esquisito, né? Mas a ideia é que a gente pode fazer contas, fazer cálculos com essas imagens, tá? E criar essa parte de modelagem, como eu mostrei antes aqui no nossa parte teórica, aqui, ó, a gente pode criar um modelo espacial parecido com aquela ideia da distância que a gente fez antes, mas é uma proposta de que a gente vai cruzar imagens umas com as outras, certo? Então a gente consegue fazer álgebra, literalmente somar uma imagem com a outra, tá? Mas vamos dar um exemplo para ficar mais claro, tá? Vamos supor que a gente quer descobrir os lugares que podem receber um loteamento, tá? Eu estou falando muito de loteamento, né? Mas, enfim, a ideia é um empreendimento, enfim, algum tipo de instalação que ela tem que estar acima de uma cota mínima, porque isso aqui, por exemplo, como todo mundo sabe, o Rio dos Sinos, o Rio Gravataí, o Lago Guaíba, o Rio Jacuí, eles têm uma cota de extravasamento. Eles extravasam em eventos extremos e inundam regiões aqui, né? Áreas mais baixas pode ter uma cota, né, estabelecida por lei ou né, que a gente pensa e descobre qual é a cota, a elevação que a gente não vai poder ocupar porque a gente vai se expor a esse risco de inundação. Então, a gente quer estabelecer as áreas que estão acima de uma cota mínima. Vamos supor 10 metros, tá? Meio alto, mas enfim, 10 metros é a cota mínima. Aqui no caso do modelo de elevação. E também a gente quer instalar esse empreendimento em lugares que não são muito inclinados. Então, a gente quer instalar esse empreendimento num lugar razoavelmente plano. Tá? Então, eu vou fazer uma amostragem aqui de uma área mais inclinada. Então, vamos usar um limiar aqui de declividade de 15 graus. Tá? Então, abaixo de 15 graus tá ok. É um lugar mais ou menos plano, né? Não é um lugar tão inclinado. E acima de 10 metros também é uma cota ok. Então, a gente vai ter que
achar essas áreas aí que encontram esses dois critérios aí de seleção, né? E como a gente tem as imagens, né, a gente tem o declive e tem o modelo de elevação, isso fica mais fácil, né? Mas tem um jeito bastante eficiente de descobrir essas áreas. E tem a ver com álgebra de mapas e as tais de imagens booleanas que eu falei antes. A imagem booleana é um nome sofisticado para dizer uma imagem que só tem dois tipos de valores. Ou o pixel tem um valor 0, ou o pixel tem um valor 1, tá? Ela é binária, 0 ou 1, tá? E aí teve um matemático famoso chamado, não sei, Boole, né? E ficou booleano o tipo de lógica e de álgebra que se faz com com esse tipo de imagem. Nem sei se era imagem na análise booleana original, mas a gente faz com imagens agora. Então, tem uma ferramenta muito importante, muito poderosa, eu estou usando ela o tempo todo aqui nos meus projetos, que é aqui em raster, aqui em cima, tá? Raster, tá escrito calculadora raster, tá? É uma outra calculadora que o QGIS tem. E aí aparece aqui as camadas raster que a gente tem disponíveis, tá? E aqui tem um lugar para botar uma expressão como se fosse literalmente uma calculadora, uma calculadora. Então aqui a gente dá um duplo clique, por exemplo, no MDE, tá? E a gente quer, por exemplo, um MDE que seja acima de 10 metros. Lembra que a gente tem um critério que a gente só pode aqui, no nosso problema, a gente só pode construir numa cota mais alta para não inundar. Então, acima de 10 metros, tá? Então, essa é a expressão, ó. MDE por maior que 10, né? No caso, 10 metros, eu tenho que saber que a unidade do MDE é metros, né? A cota está em metros. Então, eu já sei disso previamente, então ficou maior que 10. E aí, a gente vai salvar aqui, ó, num lugar aqui. No caso, eu vou achar uma pastinha aqui que eu tenho no meu sistema e vou salvar aqui o nome de MDE maior, e aí eu vou botar 10 metros, tá? O que vai acontecer? Ele vai atribuir o valor de 1 para todos os pixels que são maior que 10 metros. Né? Maior, não igual, maior. Né? Se a gente quiser incluir o 10 metros, aí ficaria assim, ó, maior igual. Tá? Mas é só maior. E o que é menor ou igual a 10 metros vai ficar 0. Tá? Se a gente fizer alguma bobagem aqui na expressão, ó, ele vai dizer que a expressão é inválida. Né? Por exemplo, se eu botar assim, sem o maior, é inválido. Aqui embaixo ele dá um aviso. Mas beleza, vamos dar um executar aqui. Então ele trouxe, ó, uma camada que é uma tal da imagem booleana. Vejam que onde é preto, ó, é 0. E onde é branco é 1. Então, onde é 1 é justamente onde a gente pode construir no nosso empreendimento, no caso, por exemplo, um loteamento, tá? Porque é uma área que está num lugar alto. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, tem um lugar aqui, nessa parte aqui da cidade, que querem edificar um loteamento que está numa área bem baixa, que é a Laga. Então, está um problema aí, inclusive judicializado, porque essa área aqui é a Laga. Então, a gente tem, então, uma imagem que diz onde alaga, onde não alaga. Certo? No caso, uma análise simples, né? É uma cota fixa, no caso, né? Uma cota de segurança. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para o declive. A gente vai dizer que a gente quer aqui as áreas, os pixels, que sejam menores que 15 graus.
que é um limiar de declividade aceitável para o nosso empreendimento aqui, nosso loteamento. É só um exemplo didático, né? Aqui vamos botar declive menor que 15. Então, olha só, onde é preto, ó, é porque ficou fora do nosso critério. Então, essas áreas estão excluídas. Tá? Então, essas áreas aqui, ó, a gente já sabe que não é. Então, agora vem a tal da álgebra de mapas, né? Porque, olha só, a gente tem as áreas em que é onde a gente pode edificar, né? E se a gente, por exemplo, multiplicar uma imagem pela outra, se tiver 0 num lugar em que o outro é 1, vai zerar também, né? Então a gente consegue excluir mutuamente as áreas que são problemáticas, tá? Então, se a gente multiplicar, a gente exclui mutuamente as áreas problemáticas. Então, a gente poderia pensar outras fórmulas aqui, somar, enfim, mas a multiplicação, ela resolve o nosso problema. Se a gente multiplicar uma imagem pela outra, a gente vai conseguir descobrir, né, essas áreas que o valor é 1 nos dois lugares, né? Tá dentro dos dois critérios, tá? Então vamos aqui em raster, calculadora raster. E aí a gente pega o declive menor que 15, e aí asterisco é multiplicação, tá, pessoal? E aí MDE é maior que 10. Multiplicando uma pela outra, eu vou salvar aqui como resultado, tá? É como se fosse a interseção, né, que a gente fez antes, só que agora pela ideia do raster. Então, o resultado mostra que ó, onde é branco é onde a gente poderia executar, escolher esse lugar para fazer o nosso empreendimento, tá? Essa é a análise booleana, pessoal, a álgebra de mapas. Ela é bem poderosa, bem interessante. Aqui a gente fez a parte booleana, tá? Que é 0 ou 1. Mas existe, aí fica, eu não vou demonstrar aqui porque isso ficaria muito confuso, eu acho, mas existe uma outra abordagem que é análoga, mas aí ela varia de 0 até 1. Então ela é chamada análise fuzzy, né? Ela varia de 0 a 1. Então a gente não iria enxergar essa imagem binária aqui, a gente ia enxergar uma imagem em tons de cinza, dos lugares mais aptos e dos lugares menos aptos, né, que vão variar de 0 até 1. No caso aqui, a gente fez uma análise booleana para ficar mais simplificado, né, até porque é mais complexo fazer essas imagens fuzzy usando a calculadora raster. É um pouquinho mais complicadinho. Teria que demandar dos alunos um pouco mais de aprofundamento, assim, né, teórico. Mas a ideia é essa, a ideia é que a gente consegue fazer essa análise cruzando mapas de imagens, né, raster, somando eles. Né. Aqui, nesse slide, é justamente isso que eu estou querendo demonstrar. Só que aqui ficou a análise mais fuzzy. Aqui a gente tem um gradiente, tá? Variando aqui, no caso, de 1 a 10. Tá? Enfim, tem várias formas de analisar. Tá? Mas eu fiz a análise mais simples possível, que é a mera multiplicação de duas imagens booleanas. Mas o céu é o limite, né? Dá para fazer muito mais ideias, né, com isso. Tá? Então, beleza. Opa. Vou voltar aqui, vamos avançar aqui de novo. Tá. Então a gente falou agora de modelagem, que é uma parte que é digamos assim, um campo
bem amplo, assim, permite uma análise bem poderosa desse aspecto espacial usando a calculadora raster. E agora a gente está encerrando, eu vou falar de algumas ferramentas de eficiência. Queria ver se tem algumas dúvidas, algumas perguntas. Não, a gente está sem dúvidas. Não, sem dúvidas no momento. Beleza. Vamos lá. Aqui no roteiro, a gente tem os processos em batelada, que é o processo em lote, né? Eu já falei dele antes, né? Eu acabei adiantando isso, mas só recapitulando, é a ideia de que vocês podem executar aqui uma operação com o botão direito, tem um atalho aqui para executar um processo em lote. E aí vocês podem fazer uma lista aqui, ó, de processos, tá? Aqui eu vou fazer 3 aqui, por exemplo, para deixar bem clarificado isso. Vou pegar aqui as UBSs, tá? E vamos adicionar 4 delas aqui. E vou fazer 4 limiares de distância diferentes. Aqui tá, vou botar 100 metros, aqui 200, aqui 300, e aqui eu vou botar aqui, 600, tá? O resto eu vou deixar ok, para dissolver o resultado sim, e aí eu vou preencher, aqui tem um atalho para preencher abaixo, ó, e aí ele preenche tudo com sim. E aqui tem uma parte que eu ia falar antes, e acabei deixando para agora, que é o nome do arquivo. Aqui eu vou botar para ser em shape, tá? Tava em gel package. Aqui eu vou colocar assim, buffer underline, só assim, buffer underline, tá? E aí, olha só, ele vai vir essa opção de preenchimento automático, e a gente pode preencher com valores dos parâmetros. E a gente pode pedir para ser com a distância. Ó. E olha só o que acontece. Ele preenche com o valor da distância. Aqui eu acho que vai dar problema, porque ficou um ponto aqui no meio. Isso eu não gostei, na verdade. Mas a gente pode apagar aqui agora, para não ficar o ponto ali. Isso eu não acho que não vai dar certo. Mas aqui, então, ele preenche automaticamente com o nome. Pode ser o nome da camada e várias outras opções. E aí, então, eu posso dar um executar aqui, ó, ele vai executar os 4 processos em lote. E foi. Já foi? Foi. Foi bem rápido. Vamos ver se deu certo. Às vezes, quando vai muito rápido, dá para dar uma suspeitada, assim, se deu certo. Vamos ver. Não deu certo o processo. Ele fez só um. Não sei o que aconteceu. Vamos de novo aqui. Tá aqui as camadas. Colocar 100, 200, opa, 200, opa, 200, 200 e 400. Tá? Sim. Vou preencher abaixo. Auto-preenchimento, vamos salvar como shape. Buffer. Preencher com o nome da camada. Camada de entrada. Tá, eu acho que é isso. Executar. Fechar. Aqui, agora sim.
Ó, então, ele foi criando, ó, os nossos pontinhos com intervalo, com os parâmetros que a gente configurou de forma bem mais eficiente, tá? Esse é o processo em lote. Agora, tem uma outra coisa que é bem importante, que são os modelos de fluxogramas, tá? O que acontece? Lembra que a gente fez um modelo, uma modelagem, né, com as distâncias das escolas e das UBSs, das Unidades Básicas de Saúde, e depois a gente cortou. Tem como fazer isso ficar automatizado no QGIS, tá? Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque isso ia demandar muito mais tempo, mas a ideia aqui é mostrar que tem um atalhozinho na caixa de ferramentas aqui em cima, ó, criar um novo modelo. E aí vai abrir uma janela aqui, ó, que a gente pode projetar um fluxograma de processos que vão acontecendo um depois do outro. E a gente pode alternar aqui ainda em duas abas aqui, ó. Então, a gente pode adicionar as camadas, ó, a camada vetorial, né? A gente pode dizer que isso aqui pode ser escolas, a tipo de geometria pode ser ponto, ok, tá, as escolas, e a gente vai adicionar uma outra camada, que é as UBS, né? Tipo de geometria, ponto também, obrigatório. E aí a gente começa aqui com os algoritmos, por exemplo, faz o buffer, né, amortecedor, e aí aqui a gente fala quem que é a camada de entrada, cadê? Camada de entrada do modelo, a gente escolhe as escolas, e aí aqui a gente configura os parâmetros, aqui eu vou deixar ok assim, e a gente começa a criar um fluxograma bem útil aqui, para a gente, aqui eu vou deixar a distância de 1.000 metros, tá? A escola eu vou editar ela aqui para ser 100 metros, tá? E aí a gente começa, então, aqui eu vou também editar o nome desse processo, amortecedor escolas. Ok, amortecedor UBS. E a gente vai começando a projetar aquele fluxograma que a gente fez. E aqui tem agora o clipe, o recortar, né? Que a gente vai recortar aqui as camadas, a saída do modelo. Aqui, e então a gente consegue resultar aqui o clipe, tá? Que é, no caso, o fluxograma que a gente vai criando. E a gente tem como salvar isso aqui e executar esse modelo. Eu vou descartar aqui porque eu tenho um já pronto, que eu mandei para vocês. Ó. A gente pode importar, ó, abrir um modelo existente. E eu enviei para vocês. Se não me falha, tá em... Ah, não, peraí. Eu vou ter que achar aqui no meu material. Na minha pasta aqui, onde está o modelo que eu mandei para vocês. Está em dados 2, ó, exemplo modelo.model3. E aí ele está aqui, ó, está aqui exatamente aquilo que eu estava fazendo antes. E aí aqui a gente pode apertar esse play aqui, ó, e executar ele, ó. Vai abrir uma janela, e aqui eu vou escolher ensino POA como escola, UBS como unidade de saúde, e vamos salvar num arquivo aqui. Vou botar aqui modelo, salvar aqui no modelo, executar. Então, ele fez as contas aqui, tá? Ele executou, ó, e tá aqui a saída do modelo. Ó. Ele fez tudo aquilo que a gente fez num fluxograma. Então, a gente pode projetar fluxogramas bem sofisticados, assim, né? No QGIS. Tá? E, por fim, complementos eu até já falei antes, mas, por fim, eu quero só comentar como é que é a parte de programação em Python. Que é só um comentário, assim, né? Assim como os modelos foram aqui um comentário, tem também o tal do Python, que é uma linguagem de programação
que o QGIS usa. E é possível fazer operações aí com mais eficiência ainda usando o Python. Tá? Então, aí a eficiência fica lá em cima. Assim. Aqui tem esse botãozinho, que para mim é um botãozinho azul e amarelo. Tá? Ele abre um terminal de Python. Tá? É um terminal de programação. E aí, claro, se vocês querem aprender a mexer aqui, vocês vão ter que aprender a programar em Python. E isso eu recomendo porque é muito útil. Mas não é obrigatório para mexer no QGIS, né? Tem um editor aqui, ó. Esse botãozinho aqui abre um editor que a gente pode programar aqui scripts de Python, tá? Aqui, no caso, eu vou abrir um script que eu mandei para vocês também. Tá lá no curso 2, tá? Aqui eu vou ter que achar aqui no meu sistema. Cursos. Dados 2, exemplo, script, tá? É um arquivo .py, que é Python, tá? E vejam só, tenho aqui um script, ó, que é bem simples, na verdade. Ele vai fazer o sombreamento do terreno variando o azimuth do Sol em 4 opções de azimuth e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 opções de altitude do Sol. Então, a gente vai fazer vários, né, acho que se não falha, vão ser 40 mapas de sombreamento do terreno, tá? Só que tem que ter esse arquivo lá nessa minha pasta. Então, eu vou dar uma checada, ver se eu não deletei ele. Eu posso ver por aqui, na verdade. Pelo próprio QGIS eu posso checar. Tá aqui, tá? Ele tá aqui. E aí eu vou executar aqui só para mostrar para vocês que funciona, tá? A gente manda executar o script e ele começa aqui, ó, ele tá fazendo as contas e calculando uma série de camadas. Até deu uma travada aqui. Eu vou esperar ele processar. Então, ó, ele fez 40 mapas, tá, pessoal? E eles estão aqui, ó, atualizou ali no meu navegador aqui, ó, 40 mapas aqui foram feitos usando um script de Python aqui. E aí temos vários sombreamentos ao longo do dia acontecendo. Como o sol vai se mexendo, a sombra vai mudando ao longo do dia. Então a gente tem uma simulação aqui, literalmente, do sol iluminando a superfície. Né? Então é isso a ideia. A ideia é fazer análises com muito mais eficiência usando o Python. Bem-vindos ao QGIS, bem-vindos ao Python. E acho que eu encerro por aqui o curso, tá, pessoal? A ideia é que vocês fiquem à vontade para me mandar um e-mail. Eu vou encaminhar o e-mail com os certificados e podem ficar à vontade de me encaminhar algumas dúvidas por e-mail, tá? Eu vou também averiguar aquela questão da aderência aos mapas ali. E é isso. Te agradeço muito a aula do Iporã e fique à vontade, pessoal, para quando o Iporã mandar o e-mail certificado, mandarem suas dúvidas, porque só treinando, né? Só fazendo ali na prática para vir mais dúvidas durante esse uso. E é uma ferramenta super importante, assim. No nosso curso a gente não utiliza tanto, é uma cadeira ou outra. Então é a oportunidade da gente conseguir ter essa prática, né? E só lembrando também que daí depois que a semana acadêmica acabar, a gente vai colocar no YouTube as aulas. Então, claro que não tem essa possibilidade de tirar as dúvidas ali na hora, mas a gente consegue, então, rever a aula e também, se tiver outras dúvidas, a gente manda para o professor. Então, muito obrigada pela aula, pela disposição. Claro. Então, a gente encerra o nosso curso. Beleza. Valeu, Jennifer. Valeu, pessoal da IAMB aí. Agradeço a oportunidade também. Obrigado pelo chat também. Aproveitem. E Python vale a pena estudar, viu, pessoal? Estou só comentando aqui
muda de figura, assim, a coisa. Então tá, pessoal, até mais. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.